Bom dia, queridos amigos. Que a doce paz de nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos pensamentos, sustentando-nos com as vibrações de paz, de alegria e de profundas esperanças. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 16º, Não se pode servir a Deus e a Mamon, lendo o item 1, Salvação dos ricos. Ninguém pode servir dois senhores, porque odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo, disse Jesus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Dás aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade, que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, Lucas 18, capítulo 18, versículos 8 a 25 e Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Vamos convidar a todos para que nesta manhã radiosa, de luz, de muita esperança em nossos pensamentos, possamos guardar em nossa intimidade as reflexões que o Evangelho desta manhã vem nos propiciar, para que a gente não perturbemos os nossos corações. Convidar todos, nesse momento sublime, a elevar os seus pensamentos junto a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e assim seja. Que nesta manhã possamos sentir dentro de nós o desejo de amar e de servir. Nós, com esta prece, iniciamos este Evangelho que nos convida a grandes reflexões e, especialmente, a reflexão que somos cometidos em relação ao item que o Evangelho nos traz, que é bem justamente não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós reconhecemos que nenhum de nós temos o direito ou podemos servir a dois senhores, desde porque nós precisamos considerar que todos nós somos filhos de um Pai amantíssimo, de um Pai amoroso, que vem nos ensinar tudo aquilo que nós tanto necessitamos para aprender.
e hoje vai nos mostrar a salvação dos ricos. Nós perguntamos: Senhor, será que nós não somos capazes de compreender o que seja essa proposta, salvação dos ricos? E quem são os ricos? Muitas vezes nós olhamos só aqueles que têm a riqueza para si. Mas essa leitura que nós fizemos tem um sentido mais profundo. Quando Lucas nos traz essas narrativas, depois nós temos os outros evangelistas, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprenderá o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamon. É importante que a gente reflita que o que estamos fazendo no mundo. Qual é o nosso papel? Eliminar as nossas vaidades, eliminar a nossa arrogância, a nossa prepotência. Tudo isso faz parte de uma estrutura mental que está bem direcionada. Nós precisamos entender o que seja um só Senhor. Todos nós, como cristãos, devemos entender que aqueles que passaram, que antecederam a nossa reencarnação, se transformaram em discípulos, apóstolos, se colocaram na posição de mártires, porque foi isso que eles vivenciou, e muitas vezes muitos outros negaram os seus sentimentos reais a respeito de Jesus que veio para nos servir. Jesus, quando esteve entre nós, ele diz: o reino de Deus, que vem implantar o reino de Deus que está dentro de nós. E nós sabemos que o reinado do Cristo não é o reinado da terra, como muitos gostam de fazer. E nós precisamos entender que aquilo que nós desejamos muitas vezes não é compatível com o verdadeiro sentido do cristianismo redivivo. Porque no tempo do Cristo ele se dedicou inteiramente a todos nós, amando-nos num só tempo e mostrando qual seria o nosso papel. Porque o Cristo é a linha central de todas as nossas cogitações. Quem que é o Cristo? É o Senhor único, depois de Deus, que veio nos mostrar como filhos da terra, filhos de Deus e não da terra, mas do planeta Terra, podemos dizer assim, que todos nós estamos sendo tutelados pela força divina que vai fazer com que a gente progrida. No entanto, o item 2 nos chama a atenção porque aproximou-se dele, de Jesus, um mancebo e diz: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E aí Jesus fala: mas por que me chamas de bom, que só Deus é bom? Se queres entrar na vida, guarde os meus mandamentos. Ele pergunta que mandamentos. Jesus fala todos os mandamentos. E o moço, na sua ingenuidade ainda como espírito, sem compreender o verdadeiro sentido do evangelho, ele diz: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Aí está a nossa pergunta. Temos conhecimento de tudo que o evangelho tem nos dito, mas ainda continuamos a restringir o nosso trabalho em relação ao Cristo. Porque não é fazer um culto, não é ir à casa espírita, não é estar num trabalho, é muito mais. O que me falta para que eu possa servir? Jesus então lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Será que Jesus estava usando dessa fala dele
para tirar toda a esperança de uma construção maior daquele nosso irmão? É preciso que a gente reflita. Será que Jesus está nos pedindo para que nós, com que conseguimos todos os bens, pela lei do trabalho, pela dignidade do esforço, tenhamos que abandonar, distribuir, deixar tudo para trás e viver na miséria? Não, meus amigos, não é esse o sentido do Evangelho. Não é esse o sentido da palavra do Cristo. Jesus está nos convidando a desprender da posse, a desprender de tudo isso que nos liga à matéria, porque eu não posso viver no mundo para o mundo, porque eu não sou do mundo. É isso que Jesus está nos dizendo. E aí nós vamos ver que somos servos de Deus, somos servos de Jesus. E a Ele que nós devemos toda a edificação do nosso pensamento no bem, para que nós possamos atender aos interesses sublimes dos outros com humildade. Podemos estar no mundo, servir a Deus, mas não nos ligarmos às vaidades do mundo, à posse do mundo, para que nós não venhamos a fugir das nossas responsabilidades, mesmo no mundo. Por exemplo, a família. Eu preciso do sustento, eu preciso dar-lhe educação, eu preciso do conforto. Eu preciso do conforto, não é o conforto do luxo, é o conforto necessário para a nossa moradia, nosso lar, para que a gente tenha uma vida digna, sem que nós nos aprisionemos nesse sentido de um pensamento de posse que carregamos conosco na forma da avareza. E a nossa tarefa primordial é compreender o caráter transitório da existência carnal. Quando nós compreendemos esse período transitório, nós passamos a entender que o mundo se transforma numa grande escola, onde as mais ricas e sublimes oportunidades nós aqui conseguimos adquirir, mas a maior delas é quando eu respeito o meu próximo, quando eu auxilio e quando eu compreendo o pedido de Jesus. Fora da caridade não há salvação, que Kardec nos mostra, porque a caridade, ela é a porta que abre para todos nós nos conhecermos melhor e servirmos o nosso irmão. É preciso, portanto, que a gente saiba compreender que nesse período transitório que nós estamos vivendo, entre o nascer e o desencarnar, nós temos que oferecer a todos aqueles que caminham conosco os nossos benefícios. Onde estivermos, nós precisamos compreender que nós fomos escolhidos ou que nós estamos no mundo para servir o Mestre, para amar o Mestre. Então, nós começamos a entender o valor primordial dessa passagem do Evangelho e compreender melhor que a riqueza ela é uma bênção quando nós sabemos multiplicar, quando nós sabemos estender a mão para ajudar o outro, para que nós não venhamos a nos vangloriar. Então, quando aqui o Evangelho diz que se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, se queres ser perfeito. Nós não estamos sendo convidados a sermos perfeitos na integridade sem que a gente compreenda o valor do bem. É preciso que a gente reconheça que todos nós estamos numa mesma propositura, a de desenvolver toda essa potencialidade do nosso ser, do nosso espírito. É preciso aprender a amar, é preciso aprender a construir esse pensamento que a vida tem nos ensinado por meio da doutrina espírita. Ao nosso lado existem muitos irmãos que são ricos, milionários, mas também são avarentos. Eles não abrem as oportunidades de trabalho, de emprego, disso, daquilo. Nós
precisamos entender o nosso papel enquanto espíritos encarnados, que tudo o que nós pudermos fazer em benefício do nosso irmão, que façamos. Porque, na verdade, nós não vamos levar conosco a não ser as nossas conquistas perenes, as nossas conquistas que a reencarnação nos oferece. Mas quando temos os olhos de ver, para que a gente possa sentir o valor do próximo em nossa reencarnação. Queridos amigos, é preciso, quando nós vamos estudar o Evangelho, buscar na essência do Evangelho. Nós vamos ver que aquele moço, quando ele ouve as palavras do Cristo, ele fica entristecido. Mas Jesus lhe faz um convite, que é o convite que ele tem nos feito até hoje. Segue-me. Segue-me. Para seguir Jesus, nós temos que mudar o nosso percurso, nosso olhar, alimentar o nosso pensamento de esperança. O mundo íntimo é a construção verdadeira. Enquanto estamos olhando para o mundo externo, nós não estamos construindo as verdadeiras propriedades que Jesus veio nos ensinar. E aqui nós vamos ver quando o Evangelho diz: digo-vos em verdade, que é bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Por quê que não é difícil a gente entrar no reino dos céus? Porque o reino dos céus está dentro de nós. É ele que vai fazer com que a gente conquiste novos lugares, novas possibilidades. Por isso que o mestre veio nos ensinar e exemplificando, acima de tudo, o valor da caridade. Então, meus amigos, a fortuna, essa fortuna amoedada, é para muitos um cárcere, porque ele se aprisiona nisso, fica preso ao dinheiro. E nós temos que entender que nós queremos nos libertar, mesmo tendo, mas eu não quero só ter, eu preciso ser. Ser cristão, ser fraterno, ser um espírita cristão, usando da caridade como um processo de nossa evolução. Eu queria lembrar a todos que estão compartilhando conosco que o tesouro real da vida, ele está no nosso coração, não está nos cofres bancários, na conta bancária. Então, quem não pode dar alguma coisa de si mesmo, com boa vontade, até mesmo no sorriso fraterno, na palavra sincera, no encorajamento, nós não podemos rechear o nosso coração das virtudes perenes que consagram em nós esse espírito. Por isso que Jesus disse para ele, né? Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, nós podemos dar tudo o que a gente tem, mas nós não estamos falando de dar o material, dar o espiritual, dar, multiplicar, ser humildes, fraternos, sinceros, usar dos recursos materiais para que nós possamos abrir novas portas, novas possibilidades e novas mãos que vão se estender para que possamos acolher as necessidades dos nossos irmãos. Só assim nós vamos cultivar dentro de nós o tesouro do céu, o tesouro que está no nosso coração. Que Jesus nos abençoe e que a paz divina do Mestre se faça em favor de todos nós. Senhor, que nesta hora bendita a sua presença se faça no coração de todos os nossos irmãos em dor, especialmente aqueles que alimentam do remorso, da mágoa, que o Senhor possa auxiliá-los com o seu amor, essa fraternidade universal. Que recebamos nesta hora o passe. Mas para receber esta dádiva, eu preciso também me recolher, deixar as coisas do mundo para sentir a grandeza de Deus. Senhor, sustentai-nos na fé e na coragem. Mestre, fluidifica as nossas águas,
transformando-as em medicamentos valiosos para todos nós. Assim, Senhor, com o coração cheio de alegria, nós te agradecemos, depositando no coração de todos aqueles que compartilham conosco do Evangelho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.